Você gostaria de entender um pouquinho mais sobre como funcionam os hábitos? Você gostaria de entender um pouco mais para poder colocar na sua rotina algum hábito novo? Ou você já colocou algum hábito que você quer fazer com que ele fique mesmo na sua rotina, com que ele permaneça na sua rotina? Então fica comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te falar as 5 melhores frases do livro Hábitos Atômicos. E eu confesso que eu gostei muito desse livro e ele vai te ajudar com certeza a instalar um novo hábito aí na sua vida, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você já gostou do tema desse vídeo, eu queria aproveitar para te pedir para você curtir esse vídeo aqui embaixo e para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que isso me ajuda muito aqui no canal e me ajuda também a entender que você está gostando dos vídeos aqui do canal. Então deixa o seu curtir aqui de baixo, tá? E se inscreve se você ainda não for inscrito. Bom, gente, então vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria deixar bem claro antes de começar a falar com vocês sobre o livro e sobre as frases é que todas elas são muito importantes. Então eu gostaria de pedir que você ficasse comigo até o final do vídeo, que todas essas 5 frases são extremamente importantes para que você consiga criar um hábito cada vez mais firme e conseguir seguir esse hábito, né? Torná-lo de fato um hábito na sua rotina. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Que todas as 5 frases são bem importantes e vão te fazer refletir sobre alguma coisa na sua vida, eu tenho certeza disso, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria... Segunda coisa, né, na verdade. Porque senão, na verdade, eu vou falar várias primeiras coisas aqui. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é também a respeito do livro. Gente, esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu comprei esse livro na minha cidade aqui, se eu não me engano. E eu comprei ele, na verdade, sem muita esperança. Eu gostei aqui da proposta dele, mas já tinha ouvido falar sobre ele um pouco, mas não era um livro que estava na minha lista de desejos de livro. No entanto, ele foi um livro que me surpreendeu muito, gente, porque eu sempre estou buscando essa coisa de desenvolvimento pessoal e de leituras que me ajudam a entender sobre o comportamento humano, para mim poder melhorar na minha vida. Mas eu não tinha muita expectativa sobre ele, até porque ele me assustou, porque ele é um livro grande, não de tamanho, porque ele não é grande, mas ele é um livro grande, então eu pensei que talvez fosse cansativo a leitura dele. Mas ele foi um livro que me surpreendeu muito, porque inclusive, eu queria mostrar para vocês também, tem esse outro livro aqui que é bem mais comum a respeito de hábitos, do Charles Duhigg. Ele fala o poder do hábito, né? Esse é um livro também muito comum, eu comprei na Amazon, vou estar deixando o link aqui pra vocês. Ele é um livro muito bom, mas ele é um livro muito técnico e quando eu li eu demorei bastante pra ler. Ele era um livro muito bom, mas era muito técnico, então às vezes eu ficava perdida sobre ele. E isso é uma coisa que não acontece nesse livro, Hábitos Atômicos. Ele é muito prático e a leitura é muito tranquila pra gente fazer ler. Então ele vai te ajudar muito e eu te recomendo que você compre ele. Eu posso estar deixando aqui embaixo também o link para você dar uma olhada. Na Amazon os preços são ótimos para livros, eu vou estar deixando aqui para você conferir. A primeira frase daqui do livro que eu separei para vocês ouvirem. E na verdade foi bem difícil para escolher uma primeira frase, porque nessa parte desse livro tem várias frases que eu rabisquei aqui. Então foi bem difícil para escolher só uma, mas eu vou ler só uma aqui e vou explicar um pouco das outras também, gente. A frase é a seguinte: momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança, né? O que é, gente, que tá falando aí nessa frase que mais me chamou a atenção? Que às vezes a gente olha para uma grande coisa e fica achando que é só ir lá e fazer aquela grande coisa e esquece que na verdade aquele momento ou aquela coisa ela é resultado de várias coisas pequeninas, sabe? Pequenininhas assim, ó, no nosso dia a dia, e na verdade depois que aquilo ali vai se tornar daquele tamanho. E na verdade a gente esquece disso na maioria das vezes. Quando a gente quer criar um hábito, às vezes vamos supor, ou uma meta, né? Às vezes vamos supor, eu quero emagrecer. A gente acha que é só ir lá e tal, e tomar um chá, alguma coisa assim, mas esquece que emagrecer de fato são pequenas coisas no seu dia, pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia que vai criar aquela coisa lá na frente enorme. Então, esses momentos revolucionários aqui são muitas vezes resultado de várias ações
anteriores, eu achei uma frase ótima porque me despertou para a vida, sabe? Que às vezes eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa que realiza grandes coisas, mas esquece que tudo começa ali na hora que eu acordo e eu arrumo a minha cama, por exemplo. Que são hábitos pequenos que vão ali aos pouquinhos gerando aquele resultado grande lá no futuro, sabe? Eu não sei se vocês conhecem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então seria essas pequenas ações, sabe? Que lá no futuro dá uma grande ação e é resultado disso. A segunda frase é a seguinte: a maioria das pessoas vive em um mundo que os outros criaram para elas. Mas você pode modificar os espaços em que vive e trabalha para aumentar a sua exposição a estímulo positivo e reduzir os negativos. O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar o arquiteto da sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas o consumidor. Na verdade, isso nem é uma frase, né, gente? Isso aqui é quase um parágrafo inteiro. Mas essa frase eu achei incrível, gente. Numa outra parte aqui do livro, ele vai falar até assim: certifique-se que a melhor escolha seja sempre a mais óbvia. Depois que eu entendi um pouco sobre isso também, isso deu aquele trem na mente, assim, sabe? Por quê? Às vezes a gente quer criar um novo hábito e o nosso ambiente está todo desordenado e o nosso ambiente não permite que esse hábito seja criado. E às vezes a gente vai ficar ali tentando lutar, além de lutar com a gente mesmo, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer, a gente também se coloca em ambientes que a gente vai precisar de lutar também contra o ambiente. Entende? Então essa frase ela vem falando da importância que é a gente tomar consciência da nossa vida e tomar consciência do nosso ambiente e fazer com que todo esse ambiente possa também proporcionar pra gente jeitos e facilidades pra gente tornar aquele hábito ali mais fácil de se fazer, de se cumprir, né? Essa questão de deixar a melhor escolha como a mais óbvia. Por exemplo, se você quer implantar o hábito de estudar todos os dias, ao invés de deixar o seu ambiente para você organizar todo ali na hora do estudo, já deixa organizado um dia antes, já deixa o seu caderno, já deixa o seu lápis, já deixa o seu computador, todo organizado ali naquele espaço. Separa um ambiente exclusivo para aquilo ali, se você tiver condição, ou se você não tiver, separa os materiais, as coisas que você vai precisar e deixa todas num lugar só. Porque no outro dia você não vai precisar de ficar procurando ou de ficar tomando a decisão, onde que eu vou, onde que eu estudo, onde que eu faço, onde que está meu lápis, onde que está meu computador, essas coisas assim, sabe? O ambiente já vai estar preparado para você, então vai fazer com que estudar seja muito mais fácil do que só se você deixasse o ambiente ali te conduzir e aí você no outro dia tivesse que preparar. Também, como eu tinha citado a respeito de dieta, né? Às vezes é como uma pessoa que quer se alimentar de uma forma mais saudável e às vezes fica se colocando em ambientes, por exemplo, lanchonete, essas coisas assim sempre. Então, obviamente, vai ser difícil para ela escolher o mais saudável, escolher comer uma salada ao invés de comer um cheeseburger artesanal ali. Obviamente vai ser mais difícil. Então, ele vem realmente puxando a atenção pra gente dessa importância também do ambiente estar ali o mais adequado possível para a sua realidade, obviamente, né? Para que aquele hábito seja fácil de se fazer. Primeira frase, gente, essa é realmente uma frase que ela é bem curtinha, mas também é muito importante, que é a seguinte: se quer dominar um hábito, a chave é começar com repetição, não a perfeição. Essa frase também é uma frase boa para a gente gravar na cabeça da gente quando a gente for iniciar um novo hábito. Porque às vezes a gente quer que esse hábito seja feito da forma mais perfeita possível. A gente quer que ele seja realizado ali naquele tempinho que a gente colocou, do jeito que a gente colocou, como que fala? Com os barulhos do jeito que a gente planejou, sem barulho, com barulho. Que seja exatamente ali como a gente planejou. E na maioria das vezes a vida não acontece desse jeito, né, gente? Sejamos sinceros, na maioria das vezes a gente não consegue fazer as coisas exatamente como a gente planeja. Então é muito importante que ao a gente colocar ali alguma coisa que a gente quer que se torne como um hábito, que a gente entenda na nossa cabeça que mais importante é a gente fazer aquilo várias vezes. Que quanto mais a gente repetir, mais a gente vai se tornar a pessoa que realiza aquilo ali e realiza bem feito, cada vez mais, né? Porque quando a gente coloca aquilo ali para ser
para ser realizado de uma forma perfeita, às vezes a perfeição nunca vem, né? A perfeição nunca vem porque a gente sempre fica esperando o momento perfeito, o jeito perfeito, a forma perfeita de fazer, e isso não acontece, né, gente, na maioria das vezes. Por isso é importante a gente sempre lembrar disso. Se quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição e não com a perfeição. A frase é a seguinte, ó. A energia é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que ao decidir entre duas opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer um mínimo de trabalho. Essa última parte já se auto-explica também, né, gente? Mas essa frase, ela vem falar pra gente o seguinte, da importância da gente tornar um hábito fácil. Quanto mais fácil de se fazer, quanto mais fácil de se encontrar, quanto mais fácil ali na nossa rotina for esse hábito, mais fácil vai ser de se realizar e mais chances vão ter na nossa vida de que a gente cumpra esse hábito. Por quê? Porque é da nossa natureza humana, gente, querer fazer menos esforço, né? Como aqui na frase falou, se existem duas coisas pra gente escolher, uma é mais difícil que a outra, é da nossa natureza que a gente escolhe o mais fácil, até para poder poupar energia. O nosso corpo humano, a nossa mente sempre está pensando em poupar energia, ela quer poupar ao máximo. Então, quando você for criar um hábito, você tem que tornar ele assim o mais fácil possível de se fazer, o mais bobo possível de se fazer, para que o seu corpo entenda que é possível realizar aquilo. Porque se você escolhe um hábito e você deixa ele muito difícil de você conseguir cumprir, é óbvio que o seu corpo não vai querer fazer você cumprir esse hábito. Seu corpo vai querer te tapear. Então, ele não vai querer realizar isso. Então, torne um hábito fácil. Quando você pensar em uma coisa que você quer colocar ali na sua rotina, coloque o mais fácil possível. E a quinta frase, gente, é a seguinte. Eu vou ler mais de uma também, tá? Mas vai valer a pena. A medição proporciona uma maneira de superar a nossa cegueira em relação ao nosso comportamento e perceber o que realmente está acontecendo todos os dias. A forma mais eficaz de motivação é o progresso, gente. Medição. A quinta frase fala sobre medição. Por quê, gente? Às vezes a gente coloca ali um hábito na nossa rotina e se perde em relação à nossa vida, ou coloca uma meta que precisa de ter algum hábito diário na nossa rotina, né? E se perde no meio do processo porque a gente não acompanha, que a gente só coloca aquilo ali e deixa aquilo ali à deriva e a gente não acompanha. Então, às vezes a gente acaba se perdendo porque a gente não vê o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo. Por isso a importância da medição. Quando a gente coloca uma medida, quando a gente coloca ali uma forma de observar o resultado, de ver se está dando certo, ver se está dando errado, ver se precisa ajustar alguma coisa, isso faz com que a gente consiga realizar mais, porque a gente vendo ali aquele progresso, a gente vai querendo fazer cada vez mais, mesmo que seja uma pequena vitória, gente. Mesmo uma pequena vitória vai dando força, vai dando motivação para que a gente consiga continuar ali nos nossos projetos. Eu não fazia isso. Eu sempre gostei de planejar, sempre fui assim, sempre gosto, gente, de planejar, escrever, rabiscar, eu gosto muito dessas coisas. Mas, de certa forma, eu nunca fazia um planejamento assim, disso, sabe? De hábitos, de metas. E desde que eu comecei a fazer, eu percebi que isso foi me ajudando muito. Por exemplo, em livros eu faço isso, eu coloco X páginas que eu preciso de ler por 30 dias. E aí deu os 30 dias, eu vou ver se eu realmente consegui ler aquelas páginas ou quantas páginas faltam. Isso me ajuda a entender o que aconteceu no meu mês. Financeiramente também falando, essa medição ajuda muito, porque às vezes a gente coloca ali um valor que a gente quer ganhar por mês e a gente não acompanha se a gente realmente está ganhando aquilo ali. Então, às vezes a gente fica perdido em relação àquilo ali, não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que gastou, não sabe nada. Quanto que gastou ainda não consigo medir, mas quanto que ganho, eu já estou conseguindo colocar um pouco isso na minha rotina. Mas é sempre separar, sabe? Separa ali no fim de semana, para você ver, olha, hoje eu consegui acordar mais cedo, hoje eu consegui fazer uma leitura, hoje eu consegui estudar. Aí você coloca ali na sua rotina, né? Aí no final de semana vê, não, segunda e terça eu consegui acordar cedo, mas na quarta
eu não consegui acordar cedo, eu acordei mais tarde. E aí você vai entender o que aconteceu na terça-feira à noite, que não te ajudou a você acordar cedo na terça-feira. Ou então, da mesma forma, se você viu que você acordou segunda e terça cedo, você vai ter mais motivação para você continuar. Porque você vai ver, nossa, eu consegui na segunda-feira, que é um dia mais difícil, um dia que a gente fica mais preguiçoso, eu consegui ainda acordar cedo. Então eu vou também levar isso para outros dias, sabe? Essa questão da medição é muito importante e ajuda muito a gente fixar um hábito na nossa rotina, na nossa vida, sabe? Então foi esse o nosso vídeo, né, meu povo? Ficou um pouquinho grande, né? Porque, na verdade, as frases que eu escolhi não eram frases, eram parágrafos. Mas eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui de baixo. Me conta aqui o que você está fazendo a respeito de hábitos na sua rotina. Se você concorda com alguma dessas frases ou se você discorda com alguma dessas frases. Se você não for inscrito no canal, também se inscreve, que isso me ajuda muito e ajuda a entender que vocês estão gostando do conteúdo daqui do canal. Compartilha também com alguém que você viu que está tentando criar novos hábitos. Compartilha para que essa pessoa consiga ver essas 5 frases e refletir um pouquinho sobre elas, tá? Eu também vou deixar linkado aqui outro vídeo meu para você estar assistindo aí depois. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada por me assistir. Um beijo, até a próxima!